Oi, Olá, cheguei. Bruna. Tudo bom? Olá, tudo bom, Deixa eu gente? Boa ajustar noite. aqui, que hoje eu estou inaugurando cenário novo, Tô vendo aí, Ritmo de São João. Ainda coloca as bandeirinhas aqui atrás, mas não deu tempo. Eu feito comprei também minhas bandeirinhas. feito com muito carinho aqui por Adriane e Beatriz. Muito E foi muito sertanejo, bom. tô vendo aí. Todo Gostei mundo tenha aí gostado, né? do cenário aí. Tô estreando aí com cenário novo, então. Justamente. Você está estreando. Aos pouquinhos vamos melhorando aqui, né? É, Deus quiser. E aí, como é que tá esse tempo aí de pandemia? Por aí. corrido, né? Normal, assim, entre aspas, mas corrido, né? Para quem tá trabalhando em casa, em home office, né? Dentro das minhas atividades profissionais, assim, praticamente estou trabalhando triplicado, mas tudo bem, estou trabalhando. Muita gente não está, então tenho que agradecer porque eu estou trabalhando, né? Verdade. Gente que não está porque não pode, que no caso é o meu caso, que não posso estar por causa do risco, e outros que infelizmente estão perdendo emprego por causa disso aí, né? Isso, Mas vamos exato. lá, vamos rezar que tudo isso passe e que tudo melhore o mais rápido possível. Bem, vamos É, lá. Eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal, para a gente saber o peso que é essa convidada de hoje aqui nesse assunto tão importante que a gente vai passar hoje. olá, gente, boa noite, né? Eu me chamo Bruna, para quem não me conhece, Bruna Braga, além de ser prima de Rafael também, né? Eu sou professora, né? Hoje eu atuo na área da educação, mas tenho uma formação na área de licenciatura em computação, também sou pedagoga, né? Trabalho hoje no ensino superior especificamente, na parte tanto de docência, também como na coordenação do curso de pedagogia de uma instituição de ensino superior. Tenho especialização na área também de tecnologias, né? Então, na área de tecnologias educacionais, hoje é a minha grande paixão. Trabalho também com a questão da formação de professores para uso de ferramentas tecnológicas. Estou finalizando um mestrado agora, se Deus quiser, agora em julho defendo e finalizo. Então, hoje a minha atuação básica mesmo é na área de tecnologias educacionais. Além de ser pedagoga, eu gosto muito dessa área, então gosto muito de trabalhar com isso, né, de fazer formações e de estar incentivando isso. Acho que hoje é mais oportuno do que nunca, né, o uso desses recursos tecnológicos, diante da pandemia, não só dentro da área da educação, mas também como um todo, né? A gente está vendo que o mercado, diante do cenário atual, muitas áreas elas precisaram realizar adaptações, né? Alguns para se manterem, outros também que não usavam determinados recursos estão aprendendo a utilizar para tentar manter seu negócio. Então é isso. Gosto de trabalhar com tecnologias. E aí a gente vai ter um pouco hoje um papinho aqui com a gente sobre isso, sobre tecnologias, como elas podem auxiliar hoje nesse cenário de pandemia. Isso mesmo. Muito bem. E parece até que você vinha adivinhando que ia acontecer isso, né? Que ia precisar usar tantas ferramentas, principalmente na parte da sua área, porque você se especializou justamente já tendo uma visão futura de que isso ia acontecer, mas foi antecipado de forma repentina e pecuniária, né? A gente teve que aceitar isso, foi colocado, foi imposto Engolir, né? Vamos dizer essa assim, situação. muita gente teve que engolir, né? Teve que Assim, engolir, justamente. E você vendo isso, já considerando tudo isso, mano, vamos começar aqui pela questão da formação dos docentes, né? E hoje você é especialista nessa parte de ferramentas virtuais para a volta para a educação, só que isso. essa parte de matéria às vezes nem é visto como disciplina em faculdades, né? E nos cursos voltados para a licenciatura. Como é que você vê isso hoje e você acha que a partir de agora vai mudar essa questão da grade curricular voltada para os docentes em relação a essa parte virtual, de aplicativo, de ferramentas? Assim, eu venho percebendo que desde a minha primeira formação, né, que também foi licenciatura em computação, né,
houve mudanças de lá para cá. Quando eu entrei, por exemplo, especificamente em pedagogia pela FRN, fiz pedagogia ainda no ano de 2013, a gente tinha algumas disciplinas voltadas para o uso de tecnologias, mas eu percebi também particularmente o pouco uso pelos professores da própria universidade, entendeu? E olha que a universidade já tinha ferramentas, o CIGA, né, que é uma ferramenta muito poderosa, mas ainda é pouca adequação, vamos dizer assim, né, qualificação para determinados, usavam o básico. Postagem de notas, inserção de materiais, então alguns professores se destacavam com o outro, mas pouquíssimos. Então, eu defendo muito que esses recursos, eles precisam se tornar um recurso que vai agregar a aula do professor, não pelo fato de ser utilizado por ser algo obrigatório. Então, assim, dentro da formação inicial, hoje já tem tido algumas mudanças, né, a gente percebe isso, mas ainda aqueles que não tiveram essa formação, eles precisam passar por novas formações, que é o que a gente chama aí de formação continuada, né, dos docentes. Alguns ainda têm um pouco de resistência pelo fato de não dominar o recurso, né? Diferentemente de algumas metodologias que você utiliza em sala de aula, que você domina o recurso. Então, hoje o professor ele tem que ter em mente que ele vai utilizar aquela ferramenta, mas porque ele precisa para auxiliar na sua aula, que pode ser um recurso que venha auxiliar a sua aula, porque hoje as crianças, né, os adolescentes, eles estão muito mais antenados do que muitos mesmo os próprios professores, né, sabem utilizar muitas vezes melhor do que eles, assim, o recurso em si, mas é o professor que vai dar o olhar didático, o uso didático daquilo, né, é ele que vai saber, o aluno ele pode saber operacionalizar, vamos dizer assim, o recurso, mas é o professor que vai dar aquele olhar de como aquilo pode contribuir pedagogicamente para aquilo que ele deseja alcançar. Então, a gente hoje eu particularmente trabalho com algumas formações, realizo formações de professores em alguns projetos, né, tento mostrar justamente a questão das ferramentas gratuitas, para que isso seja um incentivo e mostrar como uma possibilidade também de uso, mas a gente ainda percebe que alguns professores que têm assim, uma cultura mais arraigada, né, que já tem uma formação mais antiga, né, ou seja, há mais tempo, tem um pouco mais de dificuldade, mas isso não significa dizer que não possa ser feito. Pode. É questão hoje de interesse, certo? Eu sempre bato com os meus alunos na tecla de que a gente hoje vive numa cultura que é uma cultura totalmente digital, né? Então não tem para onde correr, né? Hoje a gente percebe os nossos filhos, crianças, ele pode ainda não saber ler e escrever, mas ele sabe lá passar o dedinho lá, utilizar lá, mexer nos aplicativos, né? Usar lá, ele reconhece alguns símbolos. Então, por que o professor não vai poder aliar isso? Lógico que a gente sabe que existem realidades e realidades em termos de estrutura escolar, né? Mas eu acho que dentro das possibilidades de cada realidade, poder trabalhar, não que seja uma obrigatoriedade, mas utilizar como algo que venha realmente agregar a sua aula. Vem havendo mudanças e hoje, depois desse cenário de pandemia que a gente se instalou agora, ficou nítido, né, que as escolas elas vão precisar capacitar seus profissionais da área da educação para estar atuando nisso, né? Porque a gente está vivendo isso hoje. Sim, vamos voltar para a escola. Mas aí que surge um outro surto novamente, acontece uma outra coisa. Então, acho que hoje é o ideal, entendeu? É que a gente esteja preparado, caso ocorra, não só por conta dessa pandemia, mas uma outra situação que se faça necessário utilizar, eu ter pelo menos um conhecimento já prévio de como eu possa utilizar isso dentro das minhas aulas, como realmente um recurso pedagógico. Entendi. E isso isso foi acelerado, né? Sim, sim. Quando você fala esses professores que têm mais resistência, a gente se entende como esses professores mais tradicionais, mais antigos, que não, durante a sua formação, tanto de aula como formação como professores, não tinha isso ainda existente, né, na parte de informática. Porque assim, existe uma grande diferença entre informática e tecnologias de informação voltadas para a educação. Então, não é o fato de você, eu vou ter aula, sei lá, de Word, Excel, PowerPoint, um exemplo.
Não é isso, não é ser não ter o conhecimento somente daquele recurso, mas é o saber, como professor, utilizar aquele recurso, trazendo esse olhar didático, entendeu? Então, tem esse olhar, um olhar pedagógico, não é só o olhar do recurso em si. Nas faculdades, na academia, a gente não vê, por exemplo, aulas de informática em si, mas sim de novas mídias, novas tecnologias e como isso vai agregar dentro da área educacional, especificamente, né? Isso. Usar os aplicativos que às vezes nem foram criados para a parte da área da educação, mas usar ele como a favor, né? Para a área pedagógica, né? Usar a favor. Eu acho que o principal aplicativo que foi começado a usar assim, que criou isso, que pegou todo mundo de surpresa, né? Principalmente com o decreto fechando as escolas, eu acho que foi o WhatsApp, né? É um simples aplicativo de mensagem, né? Sim. Os professores passaram a usar prioritariamente o WhatsApp, né? Como mensagem, e à medida que foi passando por isso, que foram se adaptando nessa questão. Isso, pelo fato da popularidade do WhatsApp, né? O WhatsApp hoje é muito popular, então acho que talvez pela questão do alcance, né? Talvez os pais teriam, aqueles que não têm um computador, mas talvez é muito mais provável ter um celular do que um computador, entendeu? Então, acho que o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta hoje muito popular. E gratuita, né? Vamos tentar aqui fazer a indicação de outros aplicativos gratuitos, já nessa questão voltada para a educação. Pode falar. O WhatsApp hoje ele está sendo muito utilizado, principalmente, por exemplo, por professores da rede pública, né? Como a rede pública hoje de ensino, eles não... Como tudo foi, assim, essa questão da pandemia, nesse cenário, tudo pego muito de surpresa, né? Então, assim, algumas escolas particulares, queiram ou não queiram, já tinham alguma estrutura, mas mesmo assim ainda sentiram dificuldade. E as públicas, hoje, assim, praticamente não estão acontecendo as aulas porque não tem nenhum tipo de estrutura montada. Então, os momentos que estão acontecendo de aulas hoje, por exemplo, são de professores que estão realizando por iniciativa própria. E aí o WhatsApp está sendo um dos recursos muito utilizados hoje, por exemplo, dentro da rede pública no geral, algumas escolas também particulares, né, no envio também de algumas atividades, né, de fazendo um grupo de pais que atinge também aos pais, pelo fato de você conseguir enviar vídeos, pelo fato de você também conseguir enviar alguns arquivos, né, de dar as orientações, de enviar arquivos de áudio também, né, então ele está sendo popular também nesse sentido. Mas existem também outros recursos também que são gratuitos também e que estão disponíveis que você pode, por exemplo, criar uma sala de aula virtual, né, e desde que também os alunos consigam também ter acesso a isso, ter um acesso à internet, seja por celular ou computador, por exemplo, e eles podem também acessar. O próprio Google, né, ele disponibiliza algumas ferramentas gratuitas, né, dentre elas a gente tem uma que se chama Google Classroom, ou chamado também, conhecido como Google Sala de Aula, tá? Então, dentro desse recurso, qualquer pessoa que tenha uma conta Gmail, uma conta Google, ele tem disponível acesso a isso, o professor ele consegue criar uma sala virtual, consegue inserir seus alunos, porque quando a sala ela é criada um códigozinho, então o professor envia esse códigozinho para as pessoas, né, para os alunos que ele quer inserir, e aí as pessoas vão sendo inseridas na sala, e ele pode, por exemplo, compartilhar material, colocar tarefas, criar atividades valendo pontuação, colocando, por exemplo, um cronograma de entrega de atividades, entendeu? Então, o Google Classroom, o Google Sala de Aula é um desses recursos, né? O Zoom, como hoje está sendo muito utilizado, né? Pela questão mesmo das aulas, da videoconferência, você criar como se fosse uma videoconferência, né? Fazer uma teletransmissão. E agora a grande coisa do Zoom é porque ela tem um limite de tempo, né? Você não consegue se estender demais numa aula porque ele tem um limite, né, de tempo para ser utilizado. Mas é uma ferramenta também hoje que está sendo gratuita, que está sendo também bem utilizada, né? Existem também algumas ferramentas pagas, por exemplo, na instituição que eu trabalho, a gente está utilizando uma ferramenta da Microsoft, que é o Microsoft Teams,
que é assim, muito semelhante ao Zoom, só que a gente não tem essa questão do limite de tempo. Já para a gente não tem esse limite fechado de tempo, a gente pode passar o tempo que a gente quiser. E hoje também gratuito, semelhante ao Teams, né? Existe também o Google Meet, tá? O Google Meet também faz aula, você consegue fazer teletransmissão, o professor criar sua turma, enviar conteúdos, fazer gravação de vídeos e também com ferramenta gratuita. Não era gratuita, certo? Vale salientar. Porque o Meet, ele fazia parte de uma das ferramentas, o que a gente chama de Google for Education, que são ferramentas para educação. Mas, diante desse cenário de pandemia, ele disponibilizou já a ferramenta gratuita, porque para você ter acesso antes, se você tivesse uma conta específica de uma escola, né, tem que ter essa conta vinculada, e aí a conta era da escola, onde cada professor poderia criar sua turma, né, mas agora não, eles liberaram, e aí qualquer pessoa também está podendo fazer. Então, quem tiver curiosidade, procura na internet o Meet, certo? Que é uma ferramenta também de aula teletransmitida. O Google Sala de Aula é um excelente recurso, certo? Eu fiz várias formações com professores, utilizava muito essa ferramenta para envio de atividades, de entrega, é ótimo, assim. E acho que nesse momento, o que a gente tenta buscar que esteja disponível, que seja gratuito, melhor ainda. Então, a gente tem muita ferramenta gratuita que às vezes é desconhecido das pessoas. E o Google, ela apresenta muito isso, ferramentas gratuitas. Verdade. Inclusive, eu fiquei sabendo depois de uma live que eu assisti sua, que eu fiquei sabendo desses aplicativos e eu fui lá catucar para saber como funciona e é muito massa. São ferramentas gratuitas que deviam ser amplamente divulgadas e é o que a gente está tentando fazer aqui. O pessoal que isso, o próprio... Pode falar, Rafa. Que quiser mandar perguntas para Bruno, aqui do lado do comentário tem uma cartinha com tipo uma interrogação dentro, tá certo? É só clicar em cima, mandar sua pergunta que eu vou ler aqui e faço essa pergunta para ela, tá ok? Pode falar, Bruno. Para quem não sabe onde encontrar essas ferramentas, você pode procurar também na busca do Google, mas se você, por exemplo, abrir o seu Gmail, sua conta de e-mail, né, o Gmail, lá no cantinho superior direito, tem um desenhozinho com umas bolinhas, que é os apps. Quando você clica nela, ele abre todos os aplicativos do Google, né, disponíveis, o Google Drive, entre eles, e lá embaixo tem um nomezinho mais, ele abre mais ferramentas, e o Google Sala de Aula está lá dentro dessas ferramentas aí. Podem buscar, é muito interessante e bem legal de ser utilizado mesmo. Além do Google Formulário, né? Você mesmo utilizou agora também, né? Para suas pesquisas do TCC, né? Professores podem criar questões, enviar para os seus alunos, entendeu? Ele vai ter um retorno dessas questões. O aluno vai poder, através do link que o professor, por exemplo, pode enviar pelo WhatsApp, pelo Facebook, fazer um grupo específico, né? Uma sala de aula específica também. Através do link, ele vai poder acompanhar se o aluno está acertando ou está errando qual a questão, discutir o porquê que aquele aluno errou aquela questão, já que ele também dá um percentual em gráficos. E também há uma possibilidade de, no Google Formulário, você também criar questões com pontuação. Então, é possível, sim, também, outra ferramenta gratuita também, e também disponível no Google, com ferramentas do Google, e ficam disponível tudo salvo no Drive do Google. Então, tudo que você faz fica lá já salvo, você não precisa se preocupar em salvar no computador especificamente, porque tudo fica guardado, que a gente chama nas nuvens, né? Isso. E lá é muito massa, né? Porque lá a gente consegue ver tanto a resposta individual de cada pessoa que respondeu, como ele faz um agregado, um resumo, a parte estatística de todas as perguntas. E até o professor pode usar como para saber como é que está no nivelamento da sua turma em questão ao ensinamento, né? Se está todo mundo entendendo aquele assunto ou não, ou até direcionar um ensino maior naquela determinada assunto que o pessoal não está indo muito bem. Isso, ele também disponibiliza, não sei se é também de conhecimento de vocês, algumas ferramentas que a gente chama de ferramentas colaborativas. O que isso significa? Que várias pessoas elas podem atuar naquela ferramenta ao mesmo tempo.
certo? Então, vamos supor, eu estou com um arquivo semelhante a um arquivo do Word, um documento, certo? Semelhante ao Word, e eu posso, estando as pessoas conectadas, sei lá, 3, 4 pessoas estarem mexendo no mesmo documento, num documento ao mesmo tempo, também, né? Então, que se chama colaboração. Lá também no Google, nossa, procurando lá no Drive, documentos, na questãozinha documentos Google, certo? O Google Documentos, você pode abrir e você pode compartilhar esse arquivo com outras pessoas. É enviado por e-mail, as pessoas aceitam o convite e têm acesso. Então, você está lá escrevendo lá alguma coisa, digitando, aí aparece lá, Rafael está digitando, Bruna está digitando. Então, as duas pessoas, ou quantas pessoas você colocar, você compartilhar o documento, você pode também estar atuando com elas. Pode ser documento, pode ser apresentações, que é semelhante ao PowerPoint, pode ser planilhas, que é semelhante ao Excel, e isso aí depois você não, eu não quero ficar usando na nuvem não, eu quero baixar para o meu computador. Você consegue fazer o download desses arquivos e baixar também na versão de PowerPoint, Excel ou documentos, ou documentos do Word. Quer dizer, a gente pode começar online e terminar em seu próprio computador, que ele é compatível com os aplicativos da Microsoft e também dos aplicativos Linux, né? Sim, são também. Então, exatamente. Não tem nenhum problema quanto a isso, a questão de formatação. Se tiver alguma diferença, é pouca coisa, a pessoa vai lá e ajeita, não é assim? É muito semelhante. Eu, particularmente, utilizei agora com os meus alunos, né, como eu tenho algumas disciplinas e cada um agora está em sua casa, eu queria fazer trabalhos em grupo com eles e otimizar o tempo deles, então eu apresentei a ferramenta de modo que eles fizessem o trabalho realmente em grupo no momento que eles pudessem instalar online e não ficasse aquela coisa quebrada, né? Não, essa aqui é minha parte, essa aqui é sua parte. Eu fiz uma parte no Word, aí envio para o outro por e-mail, e aí ficava aquela coisa bem quebradinha, né? Então, nesse formato, aí, através desse recurso, eles fizeram todos em conjunto e foi bem legal, assim, foi bem receptivo também por eles, né? Tanto do Google Documentos, também como do apresentações, que é semelhante ao PowerPoint, e também são todas ferramentas colaborativas também lá do Google e gratuitas. Excelente. Voltando aqui ao Zoom, eu tinha falado com você que eu já estou usando esse aplicativo tanto aqui para minhas reuniões aqui do meu motoclube e usei para os aniversários que eu fiz aqui também em casa. E muita coisa que gente não sabe é que usa apenas o Zoom ou o Meeting, ou o que for, apenas como transmissor de imagem, né? Não otimiza totalmente o que o aplicativo consegue fazer e as pessoas não sabem disso, né? Não procuram saber o que aquele aplicativo faz mais. E, por exemplo, no Zoom a gente consegue compartilhar a tela do nosso computador e fazer uma apresentação para todas as pessoas que estão fazendo parte da reunião ou da videoconferência. E impressionante, a gente consegue passar vídeo, consegue passar fotos, uma apresentação de PowerPoint, fazer uma reunião mesmo com professores ou com alunos e fazer uma apresentação completa, mostrando slide, compartilhando na tela do computador. É sensacional isso. Isso. O Meet também faz isso. E uma outra coisa legal do Zoom, que eu também descobri, assim, porque a gente vai, depois dessa pandemia, a gente vai buscando novos conhecimentos, né? E a gente vai se aprimorando em algumas coisas. Então eu fiz vários tutoriais. É a famosa catucada do Face. Vamos catucando até encontrar o que faz. Isso. E aí o Zoom, ele também, eu comecei a utilizar o Zoom não para fazer reuniões, né? Porque eu já tinha outros aplicativos que eu já estava utilizando profissionalmente para isso. Mas eu estou usando o Zoom hoje, sabe para quê? Para fazer tutoriais em vídeo. Ele grava a tela. A tela do seu computador, entendeu? Então eu fiz vários tutoriais, eu queria explicar ao aluno, eu fiz vários tutoriais para treinar professores, para capacitar professores, entendeu? Pronto, como foi tudo muito novo, tudo muito repentino, as mudanças que a gente teve agora para se adaptar, então os professores eles tinham dúvidas, por exemplo, de como utilizar aquele recurso, né? Então o que eu fui fazer? Eu e outras professoras, né, colegas minhas também, que trabalham numa equipe específica para isso, e a gente criou tutoriais curtinhos, vídeos curtinhos, para que não ficasse realmente aquela coisa cansativa. Fizemos com o Zoom. Então é possível, você cria lá, eu quero explicar lá como é que o professor vai fazer
para enviar um arquivo, para abrir lá a sua tela para determinado ponto, né? Então, a gente fazia vídeos de 2, 3 minutinhos, 4 no máximo, e com o Zoom. Eu filmava a minha tela, eu falando, saía meu áudio, eu explicando, se eu quisesse aparecia lá a minha telinha, né, a minha imagenzinha. Então, o Zoom também faz isso. Ótimo para tutoriais, excelente ferramenta também. Não só para videoconferência, mas para tutoriais também. Isso. O pessoal que está assistindo a gente que não souber o tutorial, é tipo um manual, né, feito em vídeo, explicando como é que se utiliza alguma coisa. É uma instrução. Isso, eu procurei outras ferramentas, né, mas essa daí eu achei assim, tipo, a mais fácil, mais rápida de ser aprendida. Existem diversos recursos, mas ele é muito rápido e fácil de aprender. Não tem muito segredo, não. Para tutorial, tem o OBS Studio, que também é gratuito, também é muito bom de usar, bem intuitivo. Não é muito difícil, mas o Zoom é bem mais simples. Inclusive o OBS Studio, existe a possibilidade de você compartilhar com o Facebook, com o Instagram, fazer live através do OBS, colocar os QR Codes, né? É assim que o povo está fazendo, assim, nas lives, para as doações. Então, tudo via OBS. E eu acho que, assim, quem tem interesse, quem quer buscar, a internet, ela tá assim, ó, cheia de possibilidades, de recursos. Basta a gente ter o interesse e a curiosidade de encontrar. Mas, por exemplo, no YouTube tem muitos tutoriais legais, tem muita gente ensinando muita coisa, compartilhando conteúdo, né? O que a gente tá produzindo e tá compartilhando. Então, acho que agora é o momento, mais do que nunca, essencial de a gente também buscar. Não ficar só esperando que as coisas caem realmente na cabeça da gente. Então, quem quer também vai atrás. Procura e acha. Vai achar muita coisa legal, sim. Tem muita coisa lixo, mas também tem muita coisa legal. Verdade. Bruna, tem uma pergunta aqui. Hélio Vasconcelos. A educação à distância é uma tendência. Como é que fica o papel do educador nesse caso? Olha, essa questão da educação à distância tem uma grande diferença, certo? Por exemplo, o momento que estamos vivendo agora, algumas escolas, algumas instituições de ensino, certo? Eles estão trabalhando de maneira que a gente chama de maneira remota. Então, são aulas teletransmitidas. Então, há uma confusão entre, por exemplo, entre educação à distância e aula teletransmitida. Geralmente, na aula totalmente 100% online, que a gente chama assim, 100% EAD, as aulas elas são gravadas, certo? Não há interação naquele momento da gravação com o professor. Então, é o que a gente chama de momento assíncrono, certo? No entanto, quando a gente tem uma aula teletransmitida, que está tendo aquela interação naquele momento, naquele formato remoto, você consegue ter essa interação com o professor. Então, quando a gente fala que a educação à distância é uma tendência, é no sentido de que eu acho que não é nem uma tendência do 100% online. Eu acho que agora, depois principalmente agora desse período de pandemia, a gente tem que pensar em quê? Em aliar ferramentas de educação à distância, online, com os momentos também presenciais, que é o que a gente chama aí de formato híbrido, certo? Enquanto ferramentas à distância, eu acho que a gente tem que tentar pincelar, tirar o melhor dele, certo? Porque em algumas situações serão necessárias. Quando eu estou falando em algumas situações como, por exemplo, na formação de professores, existem algumas pessoas que realmente se adequam por exemplo, uma formação totalmente EAD. Eu acho que uma pessoa precisa ser muito mais disciplinada, certo? Mas o professor ele não vai ser substituído nunca. Dentro do papel da educação à distância, vai ter professores que vão trabalhar para produzir materiais, vai ter professores que vão trabalhar para ser tutores, certo? Lógico que, obviamente, os tutores eles vão ter um número muito maior de alunos para dar conta, né? Mas hoje eu acho que a gente precisa ter esse pensamento de como utilizar esses recursos a favor da educação. A gente não pode deixá-los de lado, esquecer, não quero utilizar nenhuma ferramenta tecnológica na minha aula, não quero nada de à distância comigo, mas a gente também não pode pensar que não vai acontecer, porque é o que está acontecendo agora, né? Por uma pura necessidade. Então, acho que o papel do professor é de ficar atento ao melhor uso disso.
Se eu puder ter momentos presenciais e momentos à distância, ótimo. Momentos presenciais, vamos focar mais nas práticas. Os momentos online, vamos dizer, vamos focar nos conteúdos talvez que seriam mais teóricos, entendeu? Então, acho que hoje o papel do professor é pensar, não, eu não vou ser substituída por uma ferramenta que vai estar lá à distância, mas eu acho que é tentar trazer isso como um aliado seu. Eu acho que muitas das escolas devem pensar nisso, não de tirar o professor, mas ajudar com essas ferramentas. Acho que tem até uma professora aqui, né, da educação infantil, né? Tá, diga. O que está aparecendo para mim é um aqui. Como professora de educação infantil, acredito que a AD não é a melhor opção, embora no momento seja a única alternativa. Exato. Principalmente a educação infantil. A educação infantil é um público, vamos dizer assim, diferenciado. Você não vai conseguir manter uma criança muito tempo conectado, né? Porque ela tem. O momento dela de atenção é curto, mas eu acho que hoje, nesse momento, é o que a gente tem. Não significa, eu não apoio também que seja totalmente à distância, tudo futuramente na educação infantil. Não, mas é uma alternativa, Se eu tenho como trabalhar com a educação infantil, vou fazer vídeos curtos, fazer algum tutorial que ajude também agora os pais a também estar aliando em casa, na educação dos filhos, entendeu? Fazer alguma coisa que tente chamar a atenção, porque é totalmente diferente de uma educação AD de um adulto para de uma criança. Não é o mesmo tempo, o time é diferente, né? A atenção da criança também vai ser diferente para isso, né? Então, assim, a gente tem que aliar com algumas coisas que o professor possa dar orientação no vídeo, os pais também complementar em casa, por exemplo, porque a gente não vai ter o mesmo retorno, lógico, obviamente, do que a gente tem presencialmente. Isso é fato. Verdade. É tanto que tem um estudo que muita gente não entendia, porque quem estudava de manhã e de tarde, as aulas eram 1 hora a aula, e quem estudava à noite era 45 minutos, né? E que existia um estudo muito antigo já, que se diziam que a pessoa à noite depois do trabalho só conseguiam manter sua atenção naquele determinado assunto durante 45 minutos, enquanto pessoas que estudavam de manhã e tarde conseguiam manter sua atenção em 1 hora. Novos estudos já mostram que para a pessoa, um adulto, só consegue prender a atenção de um adulto em estudo durante 12 minutos. E uma criança, não mais do que 3 minutos. Então, se você imagina, hoje eu fico imaginando, pronto, na escola das minhas meninas, eu fico vendo pais reclamando de que os filhos estão em casa, como é que pode, a escola não está ajudando, não está... Meu amigo, eu fico imaginando, olha, para você manter uma criança em casa, você que é pai e mãe, não consegue manter a atenção dela, você está cuidando só de 1 ou 2 no máximo. Entendeu? Mas você o vai professor para a sala de aula, o professor cuidando de 30, de 20, 30 crianças e tem que manter a atenção delas durante 3 horas, 4 horas durante todo o período, todo o turno. Meu Deus, por isso que os professores... Por isso que os professores, eles precisam fazer um planejamento do que ele pretende alcançar naquela aula, assim, a profissão docente ela é bem sacrificada, né, porque a gente trabalha antes, durante e depois, costumo dizer, a gente trabalha muito mais, mas assim, é realmente isso. Por exemplo, para a educação infantil, não adianta você ter, por exemplo, a mesma metodologia de agora, durante a pandemia, né, de uma aula teletransmitida do que você tem para uma criança talvez de uma idade maior, sei lá, 10, 11 anos. A metodologia vai ser diferente, porque o tempo realmente de atenção é diferente. Por que, por exemplo, os tutoriais, quando você vai buscar pela internet, né, você não tem paciência de ver um tutorial que é longo. A gente não tem de menor tamanho, né? Os curtos, exatamente, e é justamente isso. As pessoas hoje, elas são muito mais aceleradas, né? São mais impacientes, vamos dizer assim, entendeu? Então elas não têm paciência de ver um vídeo de 25 minutos. Elas podem ver um vídeo de 3, 4, 5 minutos. É igual, por exemplo, meu filho está tendo aula também, uma vez por semana, elas têm, agora aumentou, 2 vezes por semana eles têm a vídeo ligação lá com os professores, né, a videochamada. Mas a aula, ela dura exatamente meia hora.
meia hora, onde, tipo, é um resumo do que tudo que o professor ia fazer naquela manhã ou naquela tarde com ele. Tem um horário lá, um momentozinho lá da história, tem um momento lá que ele vai cantar, tem um momento que ele vai passar um determinado, mas tudo muito curtinho, exatamente por conta da atenção, porque a criança ela não vai segurar muito tempo, assim, em termos de atenção para ficar assistindo, né, a aula. Entendi. Inclusive, Miranei de Macete falou aqui, videochamada chama muito a atenção das crianças, né? Ela está dizendo aqui que os pequenos chegam a abrir um sorriso quando já atendem a chamada. A ligação manuveira também bate essa saudade de alguns professores. Algumas pessoas estão fazendo, por exemplo, para colocar na televisão, né? Porque algumas crianças gostam de assistir desenho, né? Filme na televisão, então você consegue fazer, espelhar, né? Do celular para a televisão. Quem tem o Chromecast, né? Colocar lá, quem não tem, tá assistindo lá pelo notebook, pegar um cabo HDMI, ligar o cabo HDMI do notebook na televisão. Então, pelo menos ele tem a sensação de que está também assistindo na televisão, é maior a visão, entendeu? Então, é uma sugestão também, é uma opção aí para ficar maior na tela. Para tentar chamar a atenção, para assistir como se fosse programa, né? Tem essa sensação também. Então eu queria dizer ao pessoal aí que está entrando também, que quem quiser mandar pergunta, certo? Do lado do comentário tem uma cartazinha com interrogação no meio, pode clicar nela e mandar pergunta, que eu faço a pergunta aqui para a Bruna. Então, considerando aí a questão de Davi, como é que você criou alguma metodologia com ele para tentar segurar a atenção, ou apenas a questão da aula? Como é que está essa questão? Para pequenos, para os nossos pequeninos, o que é que a gente pode aí indicar para esse pessoal? Por exemplo, hoje ele teve a aulinha dele, agora à tarde. Era no horário, era mais cedo, né? E a gente teve uma reunião lá com a escola, que era 2h30 da tarde. E aí agora passou a ser 4h30, porque é o horário que ele estava entrando no soninho. Como mudou a rotina, né? Então acabou que ele pegou o horário que seria de aula, o início da aula, e estava dormindo. Então a escola achou por bem, juntamente com outros pais, decidiram mudar um horário. Então, por exemplo, hoje ele teve a aulinha dele. Em alguns momentos ele fica assim lá, paradinho, olhando, mas outras vezes ele corre, né? E a professora, ela é ciente disso, né? Não tem como prender totalmente, meia hora, ele vai ficar lá meia hora parado, sentado. Não vai. Então ela tenta fazer algumas sugestões, coloca para cantar, né? Eles cantam. Então, assim, tem esse momentozinho da aulinha dele. Geralmente também a gente recebe na agenda, né, da escola as atividades, vem uns videozinhos. Os vídeos também são curtinhos, né, que recebe, que consegue abrir pelo celular no YouTube. Então, geralmente, após o almoço, eu faço isso com ele. Antes dele ter a sonequinha dele, eu faço isso com ele. A gente assiste os videozinhos, a gente explica, eu compartilho lá para minha televisão, para ele não assistir pelo celular, para ver lá grandão, e ele presta atenção, ele gosta de assistir os videozinhos, mas no momento da aula, ele não fica 100% sentado, não. E eu deixo ele realmente mais livre, mas ele vai, ele volta, vou chamando, vou conversando, a professora também vai chamando. Mas é assim, a gente tem que ter uma paciência redobrada e não querer fazer como se fosse uma obrigação, porque se a gente colocar como uma obrigação mesmo, assim, eles precisam ter a rotina, né? Não, sempre naquele dia, naquele horário, é o horário da aula teletransmitida, mas durante a semana, qual é o horário, por exemplo, que a criança vai tirar para estudar, né, para receber as atividades, para fazer as atividades, para ver? Não, vai ser sempre nesse horário. O ideal é sempre os pais tentarem manter uma rotina. Eu sei que às vezes nem sempre é fácil, por conta das demandas, às vezes, de casa, né, domésticas, cada um tem uma particularidade, mas criança, ela gosta o quê? De rotina. Se você tentar colocar numa rotina, pelo menos especificamente de horário, ela vai seguir. Vai ser mais fácil para ela seguir e ela já se organizar, não. Esse aqui internalizar, né? É o momento da minha atividade, é o momento da minha aula, entendeu? Ele também precisa ter isso. Como na escola também ele teria uma rotina da hora do lanche, hora da sala de aula, das atividades que ele ia fazer. Então, os pais podem também fazer algumas parcerias, perguntar na escola como é que era a rotina dele na escola, né, das aulas, em termos de horário também, das atividades, o que ele via na segunda, o que ele via na terça, qual era o dia, sei lá, o dia de levar o brinquedo, qual era o dia que eles faziam atividade física. Então, para tentar fazer
não vai ser igual, mas algo que seja semelhante e possa também ajudar, né? A família, acho que precisa estar muito junto da escola também nesse momento. Justamente. Tem uns comentários aqui que Faeli falou há pouco tempo que a questão da videochamada possibilita com a interação com os amigos e os professores, por isso que as crianças gostam mais, isso é verdade. Isso. Miraneide falou aqui também. Agora, mais que nunca, né, nesses tempos, que eles precisam mais da parceria dos pais, né, para alcançar o êxito. Escola e família tem que andar sempre juntos, é verdade. Exato. E acho que mais conversar com os professores, né? Porque os professores, eles sabem as rotinas, assim, o que estava sendo visto estava sendo programado, planejado para ser visto, né? Dentro daquela escola, daquela atividade escolar. Verdade. O que você colocou aqui, né? A rotina das crianças é uma organização por fora que contribui para a organização interna. Traz o elemento da estabilidade e ajuda a diminuir a ansiedade. Verdade, também. Exato. Outro vai ser um dos meus convidados aqui, a gente é psicólogo, e a gente vai falar sobre um assunto também ainda a ser definido com ele, mas vai ser bem legal. Pode ser ansiedade infantil, ansiedade em tempos de pandemia, né? Uma sugestão. É verdade. Que as pessoas estão muito ansiosas, ou às vezes pela falta entre aspas, das atividades que elas não estão fazendo, ou pelo excesso de atividades que estão fazendo. Entra aí, tem as duas pontas. Verdade. E é como eu falo, manter a atenção de aluno é complicado, né? Aqui em casa, por exemplo, a primeira coisa que eu tomei decisão assim que eu soube, eu tomei um susto, eu digo, meu Deus, isso aí agora, como é que eu vou fazer? Mas a primeira decisão que eu tomei foi o horário de aula continua. Almoçou, se prepara para receber as atividades que vai vir dos professores e o tempo de vocês vai ser absolutamente para esperar isso. Então aqui ela já sabe, quando dá 1h da tarde, 12h30 ela já começa a ser arrumada e 1h da tarde ficam todo mundo, todas as duas aguardando as atividades dos professores e até aquele horário de aula de 4h30, elas ficam disponíveis para eles. Carol, geralmente, as atividades é mais rápidas, elas terminam mais rápido, mas Beatriz geralmente fica até 4h30, 5 horas, porque são 2 aulas, né? E acho que assim, a gente também tem que ter consciência de que, assim, não é o ideal, certo? Essa situação agora, né? Porque muita gente, muitas escolas, muitos professores foram pegos, assim, totalmente desprevenidos em termos de como é que eu vou dar aula agora videochamada? Como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Tem o fator de que realmente não conhecia alguns recursos e tiveram que se virar nos 30, né, para aprender a utilizar diante da necessidade. Tem o fator também que eu particularmente já batia muito na tecla que o professor precisa, sim, ter esse momento de qualificação, mas a gente sabe que às vezes a rotina do professor é muito pesada, nem sempre todos conseguem, porque eles trabalham 2, às vezes 3 turnos, né, para ter também um melhor apoio, vamos dizer assim, financeiro também. E teve agora a questão da necessidade, né? Então, assim, tudo é muito novo para a escola, para os professores e para a família no geral, né? De ter que estar acompanhando, para os pais, de terem que estar acompanhando isso. Então, assim, eu acho que o que a escola pode contribuir, como os professores estão tentando, podem ter certeza, quem está ainda atuando hoje, docente que está atuando, está trabalhando muito mais do que nós trabalharíamos presencialmente, certo? Então, tudo isso para dar conta, porque não é só o momento da aula em si que você está ali, mas é porque você precisa planejar, eu vou fazer um vídeo, eu preciso fazer o vídeo, eu vou editar o vídeo, então isso tudo demanda tempo, fora as atividades domésticas, a sua rotina, né? Fora o vídeo que grava várias vezes para poder dar certo, né? Exato, várias tentativas, entendeu? A edição do vídeo, então assim, tudo é muito novo e acaba sendo mais trabalhoso. Então, assim, eu acho que a gente tem que considerar que aqueles que estão atuando, a gente precisa parabenizar, sim, sabe? Porque não está sendo uma tarefa fácil. Não está, é muito mais trabalhoso. Eu tiro isso também por experiência própria, às vezes mas é porque eu também tenho mais de uma função dentro da instituição que eu trabalho. Mas, assim, é mais trabalhoso, sim, é mais trabalhoso. Quem coloca, o professor está lá de perna para cima, não está. Não está. Quem está realmente atuando está trabalhando muito mais.
pode ter certeza. Eu imagino. Eu vejo os professores aqui da Escola das Meninas tentando se esforçar ao máximo para tentar criar atividades para elas. E eu vejo eles criando mesmo. Ultimamente agora as professoras se vestiram todas de junina, cada um cantando uma música, ditando poesia, para tentar incentivar os alunos a não ficar triste, né? Tentar alegrar nesse momento, nessa área junina. E eu já virei cozinheiro, voltei a estudar coisas do ensino fundamental, que faz tempo que eu não via, para poder tentar orientar a Beatriz. Carol também, estou tentando ser um instrutor aqui em casa e eu estou tentando da melhor forma possível tentar ajudar ela. E ajudar os professores também, né? Eu acho que no final de tudo a gente vai tirar uma lição de tudo isso, porque queira ou não queira, a gente se aproxima mais dos nossos filhos, né? A gente está conseguindo dar uma atenção maior, de estar acompanhando também a sua rotina escolar, talvez coisas que se você a gente não tivesse na pandemia, você não estava nem ligando, porque, tipo, entre aspas, as pessoas, é papel da escola. Sim, a escola tem um papel, mas a família tem um papel muito importante de acompanhar o que está sendo visto na escola. A escola tem um papel de ensinar determinados conteúdos, mas a família também tem que contribuir para esses ensinamentos, né? A família também tem que contribuir também com outros valores que não é só visto dentro da escola. Então, talvez esse seja um momento também de que a gente possa refletir, de ter mais uma aproximação das famílias e também da gente valorizar coisas pequenas que a gente não, que hoje fazem super falta e que você nem valorizava antes, entendeu? O simples fato de você sair de casa e ir para a escola, por exemplo, entendeu? Talvez muita gente esteja sentindo falta, como muita gente esteja sentindo falta de voltar dentro das suas atividades presencialmente. Eu, particularmente, morro de saudade de voltar para a sala de aula, para ter contato mesmo com os meus alunos e tudo. Então, assim, é uma outra rotina. Então, a gente acaba valorizando coisas pequenas que a gente talvez nem pensasse que isso viria a acontecer, não pensasse dessa forma. Verdade. Só da gente imaginar que um simples vírus pode levar a gente, assim, instalar de dedos em menos de 14 dias, sei lá. A gente começa a dar valor mesmo às coisas pequenas da vida. Verdade. É verdade. E, Bruna, deixa eu ver aqui o que eu tinha botado mais pra gente. Sim. Depois de que isso tudo passar, como é que você enxerga as futuras aulas? Essas ferramentas vão continuar ou você acha que volta-se à rotina que era antes de começar isso? Eu acho que para as instituições que encontraram, né, alguma estratégia de uso dessas ferramentas, eu acho que elas estão agora visualizando uma nova possibilidade de uso. Não que as aulas presenciais vão deixar de existir. Não é isso. Mas eu acho que é uma forma, como eu já havia colocado, de agregar materiais dentro do ambiente escolar também, né, que possa contribuir para a rotina docente e também para as instituições. Por exemplo, hoje existe um documento, certo, que a gente chama que é a Base Nacional Comum Curricular, certo, que é a BNCC. Esse documento ele foi promulgado agora para já entrar em vigor agora no ano de 2018, certo? Ou seja, todas as instituições de ensino do país, eles recebem orientações, né, dentro das suas áreas, desde o ensino da educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, de conteúdos que precisam ser vistos dentro daquela faixa etária, em cada grupo de disciplinas, de conteúdos no geral. Certo? Então, dentro da base comum curricular, eles trabalham basicamente foi organizada por competências. E existe uma competência, que é a competência 5 lá, são 10 competências. Existe uma competência, que é a competência 5, que ele fala justamente de trabalhar com tecnologias, no sentido de associar as tecnologias no uso social das pessoas, da criança, não só dentro, por exemplo, de saber utilizar uma máquina, não, mas trazer isso para as suas práticas sociais. Então, na BNCC já era previsto isso antes, só que agora a gente vai estar percebendo o quanto isso está sendo importante. Então, acho que agora, mais do que nunca, as escolas vão enfatizar, sim, certo? O uso de ferramentas tecnológicas e vão dar continuidade, sim, né? Na instituição que eu trabalho,
uma nova matriz curricular dos cursos já está sendo criada, já vai ser liberada também agora, e com os recursos que nós já estamos utilizando agora, também contribuem para as aulas. Então, a gente, quando voltarmos, por exemplo, para as aulas presenciais, agora no segundo semestre, se Deus quiser a gente volte, né? A gente também vai continuar utilizando esses recursos, né, dentro da perspectiva de sala de aula e também de cunho administrativo, né, porque a gente utiliza hoje para fazer ferramentas. Eu tenho semanalmente, por exemplo, reuniões lá com vários coordenadores nacionais. Então, assim, tudo através do Teams, que é a ferramenta que a gente utiliza. Então, a gente acabou aproximando pessoas que estavam distantes, né, fisicamente, né, geograficamente, e eu acho que vai dar continuidade sim. As escolas que vão estar atentas, elas precisam estar atentas para essa utilização e de capacitar, qualificar seus professores, né, sua equipe no geral, né, como um todo, para estar dando continuidade a isso. Verdade, eu também acredito que essas ferramentas chegaram para ficar. Quem não se adaptar, eu acho que vai ser engolido e não sei se consegue se manter aí no mercado sem isso, não. E isso não é só para a área da docência, não, né? Como você está falando, é para qualquer área. É para qualquer área. Eu acho que quantos aplicativos foram criados aí para ajudar as pessoas? Ou quantas pessoas que não utilizavam determinados aplicativos começaram a utilizar porque viu que tinha necessidade, porque também era um recurso que era viável, né? Quantas pessoas, sei lá, que eram microempreendedores, passaram, sei lá, a divulgar seus materiais, seus produtos através do Facebook, através do Instagram, criando uma conta, criando os deliveries, entendeu? Fazendo o merchan, o marketing dos seus produtos, utilizando, por exemplo, redes sociais. Então, eu acho que como eu estava falando agora, como na educação vai ser algo que vai agregar, também nas outras áreas também. Vai acontecer isso, né? Se eu utilizo um determinado aplicativo, está dando certo, vou continuar com ele. Os aplicativos de cartões, né, que você envia lá o link para você fazer a pessoa fazer o pagamento, não necessariamente, sei lá, eu estando num iFood da vida, um exemplo, mas eu tenho opções, eu consegui, sei lá, comprar coisas aqui onde a pessoa mandava o link para mim e eu fiz o pagamento. Não era comida, mas de outro produto, né? Entendi. Então, as lojas, no geral, o comércio, no geral, eles se adaptam, algumas conseguiram se adaptar, lógico, obviamente, que não tem o mesmo ritmo de vendas que um presencial, mas eu acho que juntando posteriormente, né, esse ritmo presencial com esse ritmo virtual, eu acho que vai agregar, sim, valor ao negócio. Verdade. Eu trabalho numa empresa que eu sou a prova de que o aplicativo passou a ser primordial, né? Com o fechamento dos bancos, a gente teve que, os clientes tiveram que usar o aplicativo de todo jeito, assim. Tipo, eu fiz a minha pesquisa do meu TCC, da conclusão de curso, foi justamente sobre a importância do aplicativo nesse período, né? Então, a gente encontrou que 97% das pessoas acharam que é indispensável o uso do aplicativo agora. Não tem como, não tem atendimento presencial. Então, eles têm que se virar, e como não pode sair de casa, né? Não pode sair de casa, tem muita gente desobedecendo, mas como não pode sair de casa e não pode ir até o banco para usar os caixas eletrônicos, então a melhor forma de se usar é o aplicativo mesmo, através do celular. Isso, eu já utilizava muito, por exemplo, eu só faço meus pagamentos via aplicativo, né? Não tem horror antes, né, de sair para fazer pagamento, então tudo meu era virtual. Então, assim, eu acho que hoje vai ser uma tendência também de que as pessoas deem continuidade, sim, a utilizar. É verdade. Vamos bem rapidinho, que a gente só tem 6 minutos, relembrar o nome dos aplicativos aí que você indicou para os professores, para quem entrou depois, para usar nessa questão de ferramentas. Nome aí, bem rapidinho, o nome dos aplicativos que você Vamos lá, quem quer trabalhar com aplicativos para fazer aula teletransmitidas, né? Existe o Zoom, como a gente já tinha comentado, o Rafael falou. Existe um aplicativo também do Google chamado Meet, M-E-E-T, Google Meet, certo? Google Meet, que também faz esse mesmo recurso, já está gratuito. Para quem tem contas Google, Gmail, também existem alguns recursos, como o próprio Google Sala de Aula,
que também é disponível, tá? Para que você crie uma sala virtual, você pode colocar quantas pessoas você quiser, disponibilizar material, criar atividades com pontuação, criar fórum de discussões, né? Disponibilizar materiais, vídeos, textos, seja lá o que for. É bem interessante e é gratuito também. Salas de aulas virtuais, escolas que talvez não tenha um sistema próprio, né? De entrega de atividades, por exemplo, seria uma opção e não, por exemplo, o professor não ficaria responsável de receber essas atividades por e-mail, então já teria um local específico onde ele poderia organizar todos esses materiais. Então, o Google Sala de Aula é uma ótima opção também. A questão de criar atividades para os alunos também, como questões abertas ou fechadas, né? O próprio Google Formulário também permite isso, disponibiliza isso, né? Então, são ferramentas que vão agregar na parte educacional, criar atividades compartilhadas, que as pessoas possam compartilhar uma mesma atividade, no Google Documentos, Google Apresentações, Google Planilhas. Então, o Google em si já tem um grupo de ferramentas que elas não foram necessariamente pensadas para a educação, mas hoje elas compõem ferramentas para a educação, sim, que também faz parte do que a gente chama de Google for Education, são ferramentas específicas também aí para a educação, como o Google Sala de Aula, que eu havia colocado aqui. Então, essas aqui são as principais que eu coloco como sendo gratuitas. Existem outras aí também, a mais, mas essas aqui gratuitas, eu acho que todos podem, quem tem interesse, pode utilizar, tá? Verdade. Então, faltando 3 minutos, eu quero aqui agradecer, Bruna, pelo convite. Foi muito boa a nossa conversa. Espero a gente ter ajudado alguém aí, se a gente conseguir ajudar uma única pessoa a usar esses aplicativos para a forma de educação, ou até para a sua forma profissional que não seja educação, estou satisfeito. E eu queria que você fizesse suas últimas considerações aí para mim poder a gente fazer o encerramento da live. Eu agradeço também o convite, foi bem legal eu estar compartilhando um pouquinho aqui do meu conhecimento com vocês. Eu defendo que essas ferramentas elas podem auxiliar, defendo também a questão de que a gente possa trabalhar num formato híbrido, né, de ter esses encontros presenciais e os formatos online também, de utilizar esses recursos para contribuir também na sala de aula, tá? Se alguém tiver interesse também, pode me seguir também lá no Instagram, também realizo formações para professores, né, da rede básica, voltada também para recursos tecnológicos, assim, a gente faz um trabalho bem legal, tá? Qual é o seu Instagram? Bruna P. Braga, certo? Também pode entrar em contato comigo, já fiz várias formações no ano passado, né? Então as escolas também que tiverem interesse, então assim, são ferramentas assim que eu apresento que são bem legais, tá? Então espero que tenha contribuído aí, que se surgir aí uma nova oportunidade, algum outro papo aí, estou à disposição também para esclarecer. Vamos lá, se Deus quiser vai aparecer sim, se Deus quiser vai durar muito tempo esse papo arretado aqui. Então, pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, do começo ao fim, principalmente, e aqueles que me acompanham desde o começo, tá certo? Eu queria falar uma frasezinha aqui. Primeiro, indicar um filme, que eu gosto muito de indicar filme brasileiro, que eu assisti ontem, O Palhaço, sensacional, com Selton Mello, tá certo? Selton Mello. Muito bom esse filme. Ele aprende que era feliz e não sabia. Assista um filme que vocês vão gostar e vai saber que ele vê que realmente era a profissão dele. Assista, muito bom. E separei aqui uma frase voltada para a questão dos docentes, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina. Paulo Eu adoro Freire. essa frase. E eu acho que as coisas também que Paulo Freire traz para a gente, né, de a gente aprender na prática, acho que o Paulo Freire, assim, é a figura célebre, assim, da educação, da educação, né, moderna, né? Da educação, ele trazia muito isso da gente ter o olhar mesmo para as coisas práticas, as coisas do dia a dia, né, de ter o aprendizado através do social, né, então acho Perfeito. Que Paulo Freire e Cora Coralina também traz isso. Então vamos lá, só tenho 10 segundos, deixa eu só indicar aqui. Pessoal, a próxima live, dia 23, a próxima terça-feira, vai ser com Narinha Costa. A gente vai falar sobre feminismo e a importância da mulher nos espaços do poder. Tá certo? Sensacional. Não percam. Até mais. Tchau, vai acabar.